Abra comigo sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4, por favor, a partir do versículo 35. Marcos 4, 35, o tema para essa palavra é fé e milagre, então fica atento aí, porque vamos falar sobre fé e milagre nessa manhã. Diz assim, a palavra do Senhor, na versão A, Almeida, revista e corrigida. Se puder ser essa, melhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim os que estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de um vento, que subia ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse texto é muito conhecido, e a gente, quando vai falar de Jesus acalmando tempestade, geramos em nós uma linguagem muito tradicional na igreja, em crentes, num linguajar evangeliquez, podemos dizer assim, de que tempestade sempre é um problema que passamos na nossa caminhada. É interessante que esse texto é um texto muito clássico da Bíblia, a gente sempre lê, sempre se prega, muito se fala. A gente vai aqui dar uma olhada sobre o que esse texto apresenta para a gente. A gente precisa entender assim as entrelinhas do que o Senhor está querendo mostrar para a gente, quando Marcos narra esse texto. Quando você orienta as pessoas, quando elas se convertem, logo no início da sua caminhada, quando começam a ler a Bíblia, ao invés de começarem por Gênesis, a gente sempre orienta a começar pelo Novo Testamento, porque ali você vai conhecer um Jesus mais profundamente. O texto é um pouco mais fácil de entendimento, até porque é mais próximo dos nossos dias de hoje. E quando a gente vai lendo o Novo Testamento, chega no Evangelho de Marcos, a gente vai encontrar um Jesus que é muito operacional. Ele está operando milagre, está resolvendo problema, está curando o enfermo, está fazendo coisas ao mesmo tempo. E não tem, assim, uma preocupação, Marcos tem uma preocupação muito cronológica para explicar as coisas num tempo como lá em Mateus e lá em Marcos. Lá em Mateus e em Lucas. Mas Marcos, quando chega em alguns textos, ele é muito prático em mostrar como a coisa aconteceu. Esse Marcos, ele foi um discípulo de Pedro, que caminhou com Pedro e possivelmente foi o primeiro homem a ouvir as histórias. Ao que se parece, Pedro tinha uma dificuldade muito grande com a escrita, então parece que Marcos ele ouve os milagres e vai transcrevendo. Marcos possivelmente é o mesmo do João Marcos, que é falado lá em Atos, quando se está na casa da irmã Maria, que é mãe do João Marcos, e Pedro bate na porta para entrar, após ele ser liberto das cadeias. Então, esse discípulo de Pedro, ele escreve, ele narra cada acontecimento de uma forma muito clara, muito prática, para que o leitor pudesse pegar o texto e compreender o que está acontecendo. Então, assim, o texto vai dizer que Jesus está passando para outra banda, para outra margem. O ministério de Jesus acontece quase que todo ele dentro de uma geografia muito pequena. Ele circula quase todo aquele que a Bíblia chama de Mar da Galileia, ou, em algumas partes desse Mar da Galileia, é chamado de Lago de Genezaré. Então, você quando lê lá, Lago de Genezaré, ele é o mesmo do Mar da Galileia. A diferença é por onde o texto está se apresentando. Se ele se apresenta por Cafarnaum, ele é um lago. Se ele se apresenta do outro lado, na região de Decápolis, ele é conhecido como mar. Esse Lago da Galileia é como se fosse aqui o Lago do Barigui, só que com acesso ao mar. Então, o mar Mediterrâneo tinha afluentes que aproximavam esse mar e faziam uma troca muito pouca daquela água, porque aquele rio, aquele lago era um lago de água doce. Havia-se muitos ventos contrários que sopravam naquela região, e por conta disso haviam pequenas tempestades ali, naquele percurso. Era uma viagem de barco. Se hoje a viagem dura aí, turisticamente, mais ou menos aí 1 hora e meia, um dia a gente vai estar lá em Jerusalém, amém? Transitando lá, deixa parar esses bombardeios, a gente chega lá. O Trump falou que vai acabar a guerra. Então, estamos orando para que acabe mesmo, né? A gente vai lá para Jerusalém, passar um mês lá. Não, um mês é muito caro, pelo menos uns 15 dias. E aí,
naquele tempo com muito mais dificuldades. Os barcos, eles trafegavam muito a vela. O barco à vela era uma das ferramentas. Porém, não era, claro, essa vela como a gente vê hoje. Muitos barcos também a remo. Então, havia uma tripulação de homens que remavam para que o barco atravessasse de um lado ao outro. O texto nos mostra que Jesus, depois de fazer ensinamentos no Monte dos Ensinos, naquilo que a gente chama de Monte das Bem-aventuranças, eles atracam num barquinho e vão para outra margem do rio. Possivelmente, o caminho mais rápido para chegar ali na região de Cafarnaum. Jesus está ali, naquele barco, ele dá no capítulo 4 de Marcos vários ensinamentos. Ele chega, a multidão se assenta à beira do mar e ele começa a falar por parábolas. Ele passa o dia falando por parábolas. Eu não sei se você acompanha The Chosen, eu não acompanhei ainda, mas pelo que parece é muito bom, faça isso, vai valer muito a pena. Ele vai ensinando, e a gente pensa que Jesus ele termina uma parábola e emenda na outra. Termina? Não, ele termina a parábola e ele começa a ensinar aquilo, ele começa a ministrar uma pregação. Ele está dando a dica de como aquilo vai ser entendido. Tanto é interessante isso, que em Lucas ele fala da parábola do semeador, e capítulo seguinte ele explica a parábola do semeador. Ele traz uma ilustração, e ele traz a aplicação da ilustração. Então ele ensina, ele dá a lição, anotava-se o que ele falou, e depois ele ia ensinar, ia explicar na prática como funciona, como é que faz, como é que vai. Era um dia cansativo. Eu creio que por onde Jesus passava, ele operava milagres. Você crê nisso também? Amém? Porque João capítulo 21 diz que se tivesse tentado se relatar todos os sinais e maravilhas que o Senhor operou, não haviam livros suficientes para escrever todos os milagres que ele fez. Quando João escreve isso, eu fico pensando que entre um milagre e outro, Jesus está operando milagres que nós nem vimos. Milagres que são desconhecidos, que não foi narrado por um evangelista, que um historiador não encontrou o milagre, mas o milagre encontrou alguém. Porque Jesus ele é especialista em operar milagres no anonimato. Ninguém está vendo, ninguém sabe o que está acontecendo, mas sabemos que o Senhor ele está trabalhando. E esse texto vai mostrar que Jesus ele vai passar para o outro lado da margem. E, naturalmente, nessa travessia de barco, haviam ali aqueles que viajavam numa parte um pouco mais sofredora, que eram os que remavam, mas havia a possibilidade de um tempo de descanso. O ministério de Jesus agora está repousando, ele está descansando. Ele pega uma almofada e ele vai para a proa do barco. A proa era a região onde as pessoas ali descansavam. Ele não era o único descansando, havia outros. E aquele sono tranquilo, os discípulos estão confabulando certamente sobre parábola de grão, milagre, parábola da semeadura, parábola do não sei o quê, um milagre na casa de outro. Só que, de repente, no meio da travessia, no meio do mar, quando está acontecendo a travessia, vem uma tempestade. Ventos começam a soprar sobre aquela embarcação. Se hoje tem navio com toda a tecnologia que afunda diante da tempestade, você imagina 2.000 anos atrás. Imagina 12.000 anos atrás a dificuldade que seria para se manter aquele barco no meio de uma tempestade. O texto vai dizer no próprio Marcos que além do barco de Jesus, havia outros barquinhos. A gente pode entender que esses barquinhos são barcos pesqueiros, que não transportavam pessoas, que iam naquele fluxo de trânsito de um lado para outro. Era um modal muito usado naquele tempo, talvez o mais, que carregava mais gente. E Jesus está ali, sendo transportado de um lado a outro. E o texto vai dizer que começa o vento. E o versículo 37 fala, e levantou-se grande temporal de vento. E o vento vem de um lado para o outro. Parece que um tornado está passando por ali, uma ventania tremenda. Nesse instante, o texto diz que as ondas começaram a ficar revoltas, de maneira que o barco enchia de água. Irmãos, é impressionante, o barco cheio de gente não afunda, mas se estiver cheio de água, ele afunda. Hoje vai ter o Enem aí, os alunos de física poderiam me responder isso. Porque o barco está cheio de gente, mas cheio de água ele afunda. E o barco está enchendo de água.
e naturalmente havia uma forma de escoar essa água daquele lugar. E a gente vai imaginar uns baldes que jogam essa água para fora, e de repente percebe-se que está tudo fora do controle, não tem mais como controlar aquele barco, o temporal é gigantesco, já está cheio de água, vamos afundar e vamos morrer. Lembra dos barquinhos, não esquece do barquinho, que ele é importante, para o final. Depois, se eu esquecer, você fala assim: pastor, lembra do barquinho, amém? Se eu esquecer, você me ajuda. Você também me ajuda. Se eu esquecer do barquinho. E aí vai aquele momento em que é clássico na Bíblia. Os discípulos vão lá para acordar Jesus. E aí, imagina, irmão, eu queria aqui fazer um paralelo, claro que não foi assim, mas se eu fosse roteirista do The Chosen, eu escreveria esse texto assim: quem acordou Jesus? Se foi João, o discípulo do amor, chegaria em Jesus: seu mestre, acorde por favor, mestre, o mar vai afundar com a gente. Mas se fosse Tomé, o homem que não era muito tomado por fé, imagina ele gritando: Jesus, o barco já está afundando, não tem mais jeito, vai morrer todo mundo afogado. Se fosse Pedro, bruto, agressivo, socando o lugar: Jesus, como é que é? Vai acordar não? Se fosse, de repente, Bartolomeu, André faria uma conta: Senhor, o barco está afundando, e se a gente olhar, assim como na multiplicação do pão, o que é isso para tanta gente? Pela quantidade de água que já entrou, já morremos. O que é interessante, meu irmão, é que esses homens eram pescadores. E me chama a atenção que Pedro está andando sobre as águas e começa a afundar, e começa a dizer: Senhor, eu vou morrer afogado. Eu até acho estranho que a gente possa ir pescar e ter medo de afogar. Mas o pescador profissional, desde criança, ter medo de água, é porque o afogamento que Pedro está passando não é um afogamento natural. Ele sabe que ele está sendo sugado para um outro ambiente chamado morte. Esses homens não estão com medo daquele barco afundar só porque está tendo uma tempestade. É porque uma tempestade como aquela não acontece naquele lugar. O problema não é o barco passar pela tempestade, é quem está no barco conosco durante a tempestade. Um dia vamos falar sobre a trama de Leviatã aqui, você vai entender bem isso, mas na Bíblia, todas as vezes que o ministério está avançando, ela assemelha isso a uma embarcação. Porque talvez seja a formatação onde mais pessoas se transportam de um lado ao outro. A impressão que nós temos ao olhar para esse texto é o seguinte: parece que esses caras estão desesperados porque vai afundar o barco e não tem jeito. E é um mar estranho. É um mar que ouve a voz de Jesus, porque ele manda o mar ficar calado. Ele fala para o mar: cala-te. É como se o mar tivesse algo a pronunciar naquela atmosfera. E ele fala para o vento: vento, fica quieto. Parece que há uma inquietude no vento naquele ambiente onde eles estão, porque ele poderia usar outras palavras, e o texto fala que quando ele declara essa palavra, o vento se aquietou e houve bonança. Há uma inquietude naquele ambiente onde eles estão. E Jesus, por ter domínio sobre céus e terra, vento, água, mar e o que for, ele libera uma palavra e tudo acontece. Há um entendimento teológico de que há uma tentativa do diabo de ceifar o ministério de Jesus, porque imagina, irmãos, naquele barco, Jesus com os 12 discípulos, e afunda e morre todo mundo afogado, acabou o problema. É interessante que as empresas multinacionais, elas não mandam seu corpo de presidentes, diretores do mesmo voo. Separam em voos, porque caso um daqueles aeronaves caia, pelo menos a empresa permanece com aquele que ficou vivo. Só que nesse barco não havia planejamento organizacional, estão todos juntos. E o diabo então deve ter imaginado: uma boa tempestade vai matar todos, inclusive Jesus. O problema é que o diabo não tinha a revelação completa de que a morte não tinha poder sobre o Filho do Deus Altíssimo. É interessante isso. Mas os 12 iam todos morrer afogados, embora soubessem nadar. Era algo desproporcional. Era um vento desproporcional, águas desproporcionais e um desespero generalizado. O barco inteiro em pânico. E aí a gente para do barco e traz para a gente: pastor, o que isso tem a ver comigo? Sim, primeira coisa da nossa caminhada com Deus,
não estamos livres de, mesmo que Jesus esteja conosco, de passarmos por grandes tempestades na vida. Crente vai usar essa linguagem, tempestade. Assim como a gente usa uma palavra, deserto. Crente, quando está numa prova, fala, estou num deserto tremendo. Quando está no olho do problema, olha, eu estou no meio de uma grande tempestade. Eu já usei essa expressão. Você já usou essa expressão. E nós sempre achamos que a tempestade que estamos vivendo agora, ela é maior do que toda a revelação do que Deus já fez para conosco. Porque nós temos uma crise. Uma vez que encontramos Jesus, começamos a ver as coisas boas que o Evangelho nos apresenta. E eu poderia dar para você aqui 1 milhão de coisas. Mas entre elas, nós aprendemos que servimos a um poderoso Deus, que nos colocou na condição de filho e filho amado. Diga filho amado. Filho amado. Não é um filho qualquer. E não um filho amado por qualquer pai. É o pai da eternidade. Que Jesus teve uma preocupação de dizer para a gente assim, olha, fiquem tranquilos, porque se não tivesse lugar na casa do meu pai para todos vocês da Igreja Batista Alameda, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. O Senhor já preparou a nossa morada na eternidade. Isso é que é um pai poderoso? A melhor herança que você pode receber não é uma casa no Batel. A melhor herança que você pode receber é uma casa na Nova Jerusalém. E o que é chato lá é que as ruas são de ouro. E tem que estar sempre dando um polimento na nossa calçada, né? Para o ouro ficar bem brilhante. Porque as nossas mansões celestiais que o Senhor separou para aqueles que andam pela fé, são declaradas assim no livro de Apocalipse. Mas o que é interessante é que o Pai amoroso nos ensinou a falar com Ele, a ouvir a voz dEle, a relacionar-se com Ele, a estar perto dEle. E aprendemos que um dos caminhos para isso é um bom tempo de oração. É um bom tempo da leitura da palavra, é um tempo de uma adoração profunda para com Ele, onde chamamos a presença dEle e estamos envolvidos com Ele. E aí nós vamos nos acostumando com a atmosfera da presença. É isso que eu queria que você entendesse hoje. Existe uma atmosfera que é construída ante a presença do Senhor. E como é maravilhoso estar nesse lugar aqui. Me parece que quando a gente entra aqui, nós conseguimos desconectar com os problemas que carregamos no dia a dia. Porque aqui a gente canta coisas lindas, como cantamos hoje, cantamos a cada domingo. Você vê, tu és digno de tudo. Que declaração profética, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Aí a gente já vai assim, dia e noite suba a ti a nossa adoração. Aqui dentro, construímos um ambiente para essa atmosfera. E aí o inimigo não empurra a tempestade nem vento para a gente aqui dentro. Mas quando saímos da porta para fora, a tempestade nos encontra de novo. E no meio de uma tempestade, nós temos um grande desafio. Ou focamos na tempestade para sermos vitoriosos, ou ministramos louvor ao Senhor no meio da adversidade. Ministrar louvor, cantar louvor a Deus no meio da tempestade, eu acredito que seja um passo de maturidade que já alcançamos. Porque a maturidade na fé, irmãos, não é representada quando está tudo bem. A nossa fé e maturidade é apresentada ao Senhor quando o dia mal bate à nossa porta. Quando a tempestade chega. E eu podia dar para você aqui um quadrilhão de testemunhos que eu conheço, que eu já ouvi de gente que passando no meio de uma tempestade não sabia o que fazer. E hoje a tempestade passou e você talvez nem tenha visto. Por que eu não vou dar o testemunho do outro? Porque você já tem o seu. Quantas vezes você passou por um dia difícil, uma tempestade que parecia não ter fim, que tirou seu sono, que tirou seu apetite, que tirou seu sossego, que fez você pensar, meu Deus, agora não tem mais jeito. Só que passado algum tempo, você olhou para trás e, meu Deus, o vento até acalmou, até se aquietou. Você focou na crise, mas ela passou. O desafio da fé, irmãos, é sabermos que apesar de estarmos no meio de uma tempestade,
podemos criar uma atmosfera da presença, porque o Senhor estará conosco no meio da tempestade. Mas olha que interessante, Jesus, ele é acordado, porque ele está dormindo. Ele está dormindo porque ele, eu, você temos sono, a gente dorme. E aí, esses homens, eles chegam e falam: mestre, não está preocupado que vamos morrer? Não está preocupado porque estamos perecendo? Havia um ensinamento, irmãos, da cultura dos antigos, de que Deus, ele precisava de descanso. Sabia disso? Talvez você não sabia, mas eu sou obrigado a dizer para você isso. Você vai perceber que Elias, quando está lá no Horebe, orando com os profetas de Baal, ele fala assim: ó, grita mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Acreditava-se que na hora em que Deus não respondia a alguém, ele estava, sabe como? Descansando. Porque toda a figura de um Deus apresentado no Antigo Testamento era um homem com uma parte do corpo desse Deus, tinha algum outro atributo de algum outro animal da sociedade da terra e parte do corpo do homem. Então, a parte do homem apontava para a humanidade daquele Deus. Então, ele precisava dormir. Então, Elias faz essa piada: vê se está dormindo. E acreditou-se entre os judeus durante muito tempo de que porque o Senhor descansou no sétimo dia, ele poderia até algum momento também dar uma cochilada. Só que o salmista declara o seguinte: aprenda uma coisa, nunca dormitará o guarda de Israel. Ele não dorme. Mas Dagon dorme, nós não servimos a Dagon. Mas Baal dorme, não servimos a Baal. Mas Astarote dorme, não servimos a Astarote. Mas Jesus está dormindo. E é interessante que o sono dele é muito didático para a gente. Porque eu acredito que ele estava de verdade dormindo. Mas é muito didático para a gente entender uma caminhada espiritual. Porque apesar dele estar no barco e estar dormindo ali, a palavra que ele carrega ultrapassa o sono que está sobre ele. Porque ao que ele levanta, ele libera uma palavra. E é interessante que o mar ouve a palavra que ele libera. E ele fala o seguinte: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Isso me reporta ao Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1. Quando a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor foi construindo todas as coisas. Me parece que o mar revolto, por qualquer influência que o maligno pudesse ter sobre aquele ambiente naquela tempestade, quando ouve a voz daquele que criou os céus e a terra, reconhece que ainda que a tempestade esteja sobre aquele barco, a palavra liberada de Jesus já ecoa de eternidade em eternidade, e por isso vento e mar lhe obedecem. E disse Deus: haja luz. E na hora acendeu tudo. Nem tinha eletricista para passar tanto fio. Acendeu tudo. E ele falou: haja separação dos firmamentos. Separou-se imediatamente. A Bíblia diz que ele se movia sobre as águas. Aquelas águas já conheciam o mover do Senhor e já reconheciam a palavra dele. Então aprenda uma coisa na tempestade que você passa, meu irmão, minha irmã. Quando você estiver na crise, clame ao nome de Jesus, porque a palavra de Jesus tem poder para acalmar tempestades que passamos. Tem tempestades que duram um dia. Tem tempestades que duram uma semana. Tem tempestades que duram um mês. Tem tempestades que podem durar alguns anos, mas uma coisa é garantida: a palavra declara que ao Senhor dizer aquieta-te, o texto diz que imediatamente para tudo. Imagina, meu irmão, a onda se levantando para a arrebentação, para bater no barco, e Jesus falar: cala-te, a onda rê na hora. Pastor, mas a física não permite. Ele quem criou a física. Ah, mas se a gente olhar no ecossistema da água, à medida que a onda... Irmão, vou te contar. Quando eu era mais jovem, eu gostava de pegar jacaré. Jacaré é quando você anda com a barriga sem a prancha.
E eu me lembro de uma ocasião, eu estava na praia de Copacabana, pegando onda com um pé de pato. Imagina eu com um pé de pato. Calço 45, pé de pato devia ser 69, para o tamanho do pé do que sobrou. Era um óculos assim, irmãos, e era pegar onda. E era uma coisa legal que a gente tomava pancada da onda e tal, irmão, só que uma vez eu me afoguei na areia. Vou te explicar. Eu estava pegando a onda, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a rodopiar, e eu caí na areia e fiquei assim, de barriga para cima, e aí uma pessoa me puxou pelo braço. Falei, obrigado, senhor. Não, nem precisava. No meio da tempestade, irmãos, qualquer goteira é tempestade. No meio da crise, irmão, qualquer vento parece que vai afundar o barco. Quando passamos por uma crise no casamento, por exemplo, qualquer atrito, a gente pensa, meu Deus, agora não tem mais jeito, não tem mais volta. Quando estamos numa crise na empresa, qualquer dificuldade que apareça, meu Deus, não tem mais jeito, não tem mais volta. Quando estamos com a crise financeira, meu Deus, não tem mais jeito, não tem mais volta. A gente começa a achar que não tem mais solução, olhamos para um lado ou outro e não lembramos mais o que vai ser de mim amanhã. Só que é um Deus poderoso que declara uma palavra: aquieta-te. Nessa manhã, o milagre da fé declara sobre nós, de que a palavra do Senhor, as crises serão: aquieta-te. Muito mais do que aquietar o mar e aquietar a gente. Por quê? Porque o mar está no controle do Senhor, a nossa vida nem sempre está. O mar está no controle do Senhor. A nossa vida de vez em quando está no nosso controle. Eu dou uma controlada, e aí o Senhor controla um pouco. Senhor, vamos combinar o seguinte: eu sou crente, então o Senhor controla da letra A à letra J. Da letra M à letra Z eu controlo. De 1 a 10, o Senhor controla 4, eu controlo 6. É difícil aquietar o mar quando temos controle. É difícil que o Senhor acalme a tempestade quando eu tenho o controle nas minhas mãos. A gente cantava isso quando era criança: solta o cabo da nau. Aí o pessoal gritava o quê? Soltei. Lembra disso? A gente cantava assim: solta o cabo da nau. Você lembra disso? Não é possível que você lembra disso. Mas eu estou em crise. Você não tem só 20 anos. Não é possível, cara. Benjamin Butler. Oi? O Spotify. E o solta o cabo da nau diz isso. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminha? Bota a letra aí, porque só tem gente nova aqui. Como força tu és sobre as ondas do mar. Essa aí. Onde quer revelar. Solte o cabo. O povo tá velho aqui, nem. Toma os remos nas mãos e navega com fé. Tinha até uma coreografiazinha, né, pastor Marivaldo? E então tu verás que bonança se faz quando solta o cabo da nau. Era isso. De vez em quando a gente tem que largar na mão de Deus. Largar na mão de Deus. Eu estava conversando com uma senhora uma vez que queria controlar os filhos, e ela falou assim: Senhor, eu não aguento mais, eu queria largar meus filhos, não aguento mais, não aguento, só problema. E o que você fez? Larguei na mão de Deus. E aí, um hoje é pastor na Austrália, o outro é pastor missionário na Amazônia, e o outro é pastor aqui na cidade, aqui perto. Como é que a senhora fez? Os três não queriam nada com Deus. Eu falei: Senhor, dá uma espremida neles. Dá uma espremida. Eu falei: uau! E quando espremia? Jeová espremia na sala, eu chorava no quarto, falava: Deus, aperta só mais um pouquinho. Porque de vez em quando Deus vai apertar uns meninos para se tornarem homens. Deus vai apertar uns homens para se tornarem alguns líderes. E é impressionante o quanto, quando deixamos na mão do Senhor, nós aprendemos a crer que devemos aquietar o nosso coração. Aquietar o coração, irmãos, tem muito a ver com eu deixar de lado as minhas vontades, os meus jeitos, a minha forma, e falar: Deus, a partir de agora, na tempestade, cuida o Senhor aí do barco, aí, porque se eu botar a mão no leme, se eu botar a mão no timão, vai afundar.
Se eu segurar em algo no remo, ele vai afundar. Então, Senhor, cuida. A fé tem a ver com isso. Entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Durante o Covid, eu recebi um vídeo de uma câmera de um local onde haviam 3 pessoas trabalhando na venda de lanche. 3 pessoas trabalhando. 2 jovens e um rapaz parado no balcão. E, de repente, parece que o relógio dá uma corrida assim, né? E eles juntam as mãos e abaixam a cabeça e começam a orar. Parece ser uma oração. Passam uns minutos, começam a chegar pessoas e começam a comprar, o telefone toca, a moça glorifica. Record fez matéria com eles 2, com essa família. Tinham empreendido antes da pandemia, a pandemia veio, acabou com quase tudo. Então começaram a fazer entrega, o negócio não foi para frente, iam fechar. E essa mulher crente, serva do Senhor, levantou a voz e falou: Deus, se hoje eu não vender mais nada, não dá mais, eu vou fechar esse estabelecimento, e acabou. Repórter Record foi lá entrevistar a moça. E ela falou assim: enquanto a gente pegava a mão e começamos a orar, a nossa oração foi com lágrimas, dizendo: Senhor, não tem ninguém comprando, faz o milagre. O telefone tocou, fé e milagre andam de mãos dadas. Tocou o telefone, e aí o vídeo viralizou, virou point na cidade. Vamos abrir a 2ª loja para a glória de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Nós queremos ter milagres, mas não andamos pela fé. A gente até quer milagre, mas não andamos pela fé. De vez em quando temos que soltar o cabo da nau. Temos que falar: Senhor, leva. Eu vou navegar contigo. Eu vou continuar crendo. De que ainda que o mercado diga que não tem condições, é falência garantida, eu caminho pela fé e vou viver milagres. Ainda que as palavras sobre o relacionamento não tem mais jeito. Irmãos, eu estava lá no Legendários agora, no último Legendário, fui buscar o meu Legendário filhote, que foi lá. E aí eu estava lá esperando acabar lá o momento e subiu um cara para dar um testemunho. A gente já partilhou isso aí, está na internet. E o cara estava lá no Altar dos Irmãos, segunda-feira, acabou meu casamento, a mulher deu entrada no divórcio, quinta-feira eu ia assinar o divórcio. Chega lá meio-dia, deu um problema no papel do divórcio, não deu o divórcio. E eu saí daqui para lá, eu era um perdidão na vida, e lá no meio do caminho tem que carregar uma mochila lá, eu tive que carregar a mochila de alguém, e na hora, o cara nem crente era. O Espírito Santo falou comigo: está vendo essa mochila que você está carregando por alguns metros e reclamando? A sua mulher te carrega como farda há 27 anos. O cara caiu ajoelhado e se converteu a Jesus. Estava lá no palco falando, e eu fui comprar uma camisa para minha esposa, ela estava na casa do oleiro feminina, fez aniversário, tinha que dar bastante presente, eu fui comprar uma camisa para ela, e não sei por que comprei uma camisa M. Ela veste P, falei: me dá uma camisa M aí. Camisa esposa de Legendário, vai andar assim para saber que é minha esposa. E aí comprei a camisa, e estou com a camisa na mão, papel de presente, coloquei dentro, segurando no saquinho, e aí vi a moça do meu lado chorando. O que foi? Eu sou a esposa dele. E o cara falou assim: ela nem deve estar aqui, porque eu feri muito a minha esposa. A mulher foi no altar, reconciliou, e aí a mulher volta, deixou a bolsa para eu tomar conta. Eu falei: você veste quanto, irmã? Eu visto M. Você vai ser paradeiro ou não? Não sei, toma a camisa, já é profético. A mulher botou a camisa na hora. Orei por ela, peguei o telefone dela e o dele, passei para o pastor Silvado, já estão sendo acompanhados por uma célula da igreja. Ele vai ser batizado e o casamento foi restaurado em nome de Jesus. Fé e milagre. E essa mulher fala assim: eu oro há 20 anos para ele mudar de vida, mas ele nunca mudou. Quando não tinha mais jeito, já tinha acabado. Este homem decretou que tinha acabado. Essa mulher decretou que tinha acabado. O advogado tinha feito o documento, era só levar no cartório, só levar no juiz no cartório. Só que num final de semana, uma tempestade foi apaziguada. Sabe o que é impressionante, meu irmão? A Bíblia diz que o Senhor recolhe nossas orações. A sua oração está sendo ouvida pelo Senhor. Ele está ouvindo cada clamor que você faz pela restauração da sua casa. Deus está ouvindo tudo, 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 tudo. Aquele barco está no meio de um temporal tremendo, mas os barquinhos ao lado, irmãos, não tem nenhuma garantia de vida. Olha os barquinhos aí, vão todos afundar, porque os barquinhos ao lado não tem Jesus. Vento bate no barco de Jesus e bate no barco pequeno. E se um barco grande sofre, o barco pequeno mais ainda. Significa dizer, meu irmão, se a tempestade pega você que é firme no Senhor, pega os que estão à sua volta que não são firmes.
Sabe por que é impressionante crer que o Senhor tem que acalmar a tempestade que nós estamos? Porque quem está à nossa volta vai ter testemunho para dizer: o Senhor acalmou a tempestade porque naquele barco tem Jesus. Tem pessoas que vão reconhecer o poder do Senhor, do milagre, a partir da sua fé. A minha fé, a sua fé, vai apontar para pessoas crerem em milagre. Vai apontar para pessoas e dizer: meu Deus, aquele comércio não fechou ainda? Não. Quem foi isso? Milagre. Porque um crente de fé está naquele barco. E no barco o crente entra, Jesus entra junto. Convida Jesus para estar com você. Convida Jesus para estar contigo na tempestade. Eu ouvi o pastor Antônio Cirilo pregando num congresso. Ele falava o seguinte: irmãos, no pior dia da minha vida, eu falei: Jesus, fica aqui do meu lado. Porque mesmo que o dia seja mau, o diabo vai ver quem está do meu lado é mais que vencedor. Para que o inimigo olhe para mim e veja: ao lado desse camarada anda aquele que na cruz bradou: está consumado. É que nós entramos em desespero. Então a gente imagina o discípulo correndo de um lado para o outro, gritando, gritaria de um lado para o outro: o que foi? Vai afundar. E tem aquele que, já viu, né? Tem aquela pessoa que é desesperada por natureza. O cara está sentado no sofá da sala e o arroz está queimando na cozinha. Aí ele grita assim: ó, vai queimar, hein? Conhece alguém assim? Não olha para não constranger. Geralmente é o marido, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu quero sair daqui bem hoje. E tá ele assim: ó, vai queimar, hein? Ó, tá queimando, hein? Gente, vai lá. Vai queimar o feijão. O miserável nem para levantar e apagar o fogo. Você conhece alguém assim? Não catuca ele não, por favor, minha irmã. Eu quero terminar bem hoje. Eu quero terminar bem. Não catuca ele não, mas tem assim, né? Tem aquele... Não tem, você não vai ser assim não. Você vai cozinhar para tua esposa, em nome de Jesus. Cozinhar. Sabe cozinhar não, né? Sabe, eu estou vendo. Vai cozinhar hoje então já para o teu pai. Já que sabe, amor, ele sabe. Acabou o teu problema. Hoje você vai comer comida de filho. Não vai ser comida de legendário, vai ser comida de filho. Olha que coisa esquisita, irmão. Tem pessoas que estão desesperadas. Corre, e não sei o quê, e vai, assim, e tá. Eu me lembro de uma pessoa passando mal no culto, e uma menina correndo para lá e para cá. Pastor, está passando mal. Mas chama o médico, o enfermeiro. Não, vai lá, eu acho que está grave. Minha filha, senta aqui você, que é você que vai infartar. Porque, deixa lá. É o que dá um biscoitinho que melhor. Deram um traquinas, a moça ficou boa. Falou assim: vai dar remédio? Não, ela comeu pouco, deve ter baixado a glicemia, deu um traquina para ela que não é diabética, já está boa, já está cantando de novo. E a outra: ufa, pastor, agora quem está passando mal sou eu. Olha, vê se verifica a minha pressão. Ela é 12, sei lá, 17 por 29, eu não sei como é que é. Você conhece gente assim, irmão? Você conhece gente que a tempestade está lá em Santa Catarina, o cara está desesperado aqui. Eu estava num dia na fila do mercado para comprar um azeite, alguma coisa, para um evento de almoço de ministério infantil de igreja. Eu fui dar o azeite, sei lá, e tem uma senhora com vários sacos de papel higiênico, vários assim, pacotes no carrinho. E eu, irmão, eu sou curioso, eu falei: né? Isso aí, é época do Covid. Vai fechar tudo. Estou estocando papel higiênico. Assim, se eu fosse eu estocava comida. Porque muito papel higiênico com pouca comida não vai ter nem muito uso. Não, eu já comprei muito arroz. Vai fechar tudo. Desespero, irmãos. No meio de uma tempestade, pega todo mundo. A tempestade vem às vezes na vida da igreja. Pega todo mundo. Vem na família, pega todo mundo. Vem na célula, pega todo mundo. Tempestade faz parte do nosso cardápio, irmãos. O tempestade fortalece nosso testemunho. Diga comigo: tempestade fortalece meu testemunho. Você vai estar um dia com alguém que vai estar passando pelo que você passou. Escreve o que eu estou dizendo. Se não aconteceu, vai acontecer. Você vai estar um dia com alguém que passou pelo que você passou. E você vai ter um negócio chamado autoridade, para dizer para ela assim: eu passei por isso também. E aí? Venci em nome de Jesus. As tempestades são formas didáticas do Senhor apontar para a gente o que Ele quer para o nosso amanhã. A tempestade não tem a ver com hoje. É porque você só consegue olhar o vento.
Você não consegue olhar aquele que domina o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira você do fogo, faz leão jejuar. Sensacional isso, irmão. É impressionante. De vez em quando, para um pouco de desespero e volta para a fé. Volta para a fé. Porque voltando na fé, você volta ao milagre. Eu me lembro de ter ido visitar, eu era adolescente, fui visitar um senhor que estava afastado da igreja há muitos anos. Ele fora diácono, teve um problema na igreja, nunca mais voltou. A família toda crente, fomos visitar esse moço. Por um acaso, chegamos na casa e esse moço estava lendo a Bíblia e ouvindo louvores. No LP, meu Deus. LP é um negócio de vinil, que tinha uma agulha aqui, tá, é isso aí. Tocando uma música. E nós chegamos na casa, e aí fomos visitar esse irmão e começamos a falar para ele como é que estava, ele começou a chorar. Porque ele falava assim, eu não consigo ter fé para voltar a viver milagres. Esse homem se afastou das pessoas no meio de uma tempestade. Quanto mais longe da tempestade você fica, achando que ela vai acabar, e você não encara a luta, declarando e clamando a Jesus que tem poder para acalmá-la, você não exercita a sua fé. Agora, por que esses homens foram acordar Jesus, não chamaram o capitão, não procuraram o comandante? Comandante, não tem nenhuma estratégia para acalmar a tempestade, não tem nenhuma ferramenta. Eles tentaram tudo, irmãos. Tentaram tudo. E por último, clamaram a Jesus. Sabe por que a gente passa pela tempestade e vence? Porque pela maturidade que temos na fé, a primeira coisa que a gente faz é clamar o nome de Jesus. Pega o diagnóstico no hospital e a palavra do médico é, não tem jeito, a gente já sai dali profetizando, orando, declarando o milagre. A gente recebe um diagnóstico do médico, a palavra que seja ela de qualquer especialista que nos leve ao contrário da fé, aquele que anda por maturidade ativa a sua fé e já sai dali profetizando. Quantas vezes vimos pessoas que todos estariam em pânico, mas aquele estava de pé em nome de Jesus. Aquele estava de pé fortalecido no Senhor. Uma senhora recebeu um diagnóstico de uma enfermidade muito agressiva. Saiu do hospital, foi para a igreja, porque estava na escala dos intercessores, botou o coletinho dela e ficou lá orando pelas pessoas. E no final veio compartilhar a dor. Minha irmã, você tinha que estar em casa, pastor. O inimigo não vai me parar. A enfermidade pode até tentar, mas não vai conseguir. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. No meu barco tem Jesus. Pronto, está resolvido. Pastor, eu estou num vendaval, na tempestade. No meu barco tem Jesus. A crise é gigantesca. Quem está ao meu lado é Jesus. Aí o diabo vai dizer, mas está dormindo. Não está dormindo. Porque o salmista declara no Salmo 122, não dormirá o guarda de Israel, ele está me guardando. Sabe qual é o desafio agora? É pela fé, lembrar quem ainda tem todo o poder no céu e na terra. Jesus um dia está diante dos discípulos e declara para eles assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele ainda tem todo o poder no céu e na terra. A tempestade que ora nós passamos não pode revelar a nós ser maior do que a glória que o Senhor há de revelar em nossas vidas ao final da tempestade. A fé ativa o milagre, mas nem sempre o milagre ativa a fé. Tem pessoas que veem milagres acontecendo e permanecem sem fé. Mas quem anda pela fé vai ativar milagres no poder do nome de Jesus. Erga sua mão bem alto e diga comigo, há poder. Você falou fraco, fala, há poder no poderoso nome de Jesus. Eu queria orar com você. Mas você pegou o pão e o cálice, quem não recebeu o pão e o cálice, levanta a mão aí que a gente vai te entregar ainda no seu lugar. Você que ainda não participou da ceia conosco, que não é batizado, deve... Oi? O barquinho? Vou falar, obrigado. Acho que já falei, mas vou falar de novo. Você que
Não pegou o cálice, levanta a mão que a gente vai levar até você. Na galeria, alguém que não pegou, põe o cálice. Amém? Faça uma aliança com o Senhor nesse final de ano. Diga: Senhor, esse ano, apesar, diga no seu coração isso, apesar de estar passando por tempestade, eu creio que vão olhar para mim, os que estão no barquinho, e vão ver pela fé que a mão do Senhor é comigo em todo o tempo. Jesus, ele fez uma aliança com o seu povo usando o pão e o cálice. E na aliança que ele fez com o povo, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, irmãos, não quer dizer só no dia da bonança, mas no dia da tempestade. Aquele lago talvez nunca tenha visto uma vendaval tão forte, uma tempestade tão grande. Aqueles barqueiros e barquinhos nunca viram talvez uma tempestade tão grande, um mar tão revolto. Mas foi a primeira vez que os tripulantes e participantes de um barco, tripulação e passageiros, falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que legal. Nunca viram uma tempestade tão grande, mas também nunca fizeram essa declaração na vida: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Aí, para a gente terminar romantizando, atraca todo mundo no porto. Vocês viram a tempestade? Vimos. Que loucura, hein? Foi. Pensávamos que ia morrer todos nós. Sabe o que aconteceu? Sabemos. O que houve no nosso barco? Tem um homem de Nazaré, filho da irmã Maria, filho do irmão José. E esse homem cochilava num travesseiro tranquilo. Os discípulos dele disseram: mestre, vamos morrer. E ele para, disciplina os discípulos, fala: tenham pouca fé. Por quê? Porque são tão tímidos, homens de pouca fé. E aí eu imagino a cena, ele chegando à ponta do barco, abrindo os braços, gritando: mar, silêncio, vento, aquieta-te. Para tudo, bonança, caminhar no mar sem problema, mar perfeito para marujo tocar no vento. E está todo mundo no barco dizendo: meu Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O seu testemunho vai ser poderoso para que as pessoas reconheçam que você anda com o homem de Nazaré, e nas tempestades que você já venceu, vão fortalecer você a parar do lado daqueles que estão nos barquinhos dizendo: eu não vou conseguir. Você vai dizer: vai sim, porque eu venci em nome de Jesus, você vai vencer também. Faça uma aliança com Deus agora. Erga bem alto esse pão, bem alto, feche seus olhos. Jesus pegou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vocês. E ele falou: fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos o pão nessa manhã. Depois de haver ceado, ele tomou um cálice e disse: há uma nova aliança no meu sangue. Diga: Senhor, diga comigo: Senhor, eu faço uma aliança contigo, uma nova aliança, onde na tempestade eu vou glorificar o seu nome para sempre, sempre e sempre. Toma esse cálice agora em nome de Jesus. Eu queria, antes da gente ir embora, orar com pessoas que estão vivendo a tempestade. Pastor, eu estou vendo a tempestade. Eu queria que alguém orasse por mim. Eu também quero entregar minha vida a Jesus, a voltar ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente vai orar com você. Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. Não importa o tamanho da tempestade, aquele que aquieta o mar está aqui se movendo nesse lugar. Vamos orar com você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente vai estar orando contigo nesse momento. Pastor, uma tempestade gigante, queremos orar com você. Da galeria você pode descer e vir aqui, pode vir aqui à frente. Vamos estar orando. Que Deus te abençoe, vá em paz. Que o Senhor guarde seu domingo, guarde sua semana, e Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Pode vir que a gente vai estar orando com você.